outro comportamento que eu quero falar hoje é sobre desorganização. Aí eu fiquei me perguntando assim, falei, por que eu não vou falar sobre organização? Primeiro que organização tem um monte de coisas, tem um monte de dicas, aqui no Instagram mesmo tem um monte de conteúdo, no YouTube tem aulas sobre organização, existem várias formas de você se organizar. Mas eu quero colocar o foco na falta de organização, em por que a desorganização também é muito perigosa como um comportamento sabotador. Tudo o que você não tem clareza, quando você não tem clareza do que você quer ou do que você precisa fazer, isso gera um sentimento que é um sentimento que gera assim, todo o nosso programa, a nossa programação de autopreservação, que é a insegurança. Então imagina que você planejou de fazer uma viagem e aí, vou falar a última viagem que eu fiz, que eu aluguei um carro para viajar, eu e Deus e um GPS. Se eu ficasse sem o GPS em algum momento daquela viagem, eu não gosto nem de pensar o que iria acontecer. Iria ter que perguntar para quem tivesse no caminho, se tivesse. Teve um bom trecho da estrada que eu não tinha ninguém. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Mas imagina essa situação. Você tá com o seu destino definido, mas aí em algum momento da viagem você se perde. Você se perdeu numa cidade, num local que você não conhece e não tem ninguém para te dar informação. Tá tudo escuro, tá de noite, tá chovendo, enfim, tudo que pode acontecer. Naquele momento ali, por mais tranquilidade que você tenha, por mais calmo que você seja, você vai ter um sentimento de insegurança, porque você não tem mais clareza do que você precisa fazer. Naquele momento você perdeu o controle. E esse perder o controle gera esse sentimento de insegurança, e a insegurança gera medo. O medo, ele aciona o processo de autossabotagem, porque você vai ter que se defender. Tudo que você vai querer é sair logo daquela situação. A desorganização, olha que coisa interessante, ela faz a mesma coisa, o mesmo papel da viagem lá sem rumo, que você não sabe mais o rumo que você está tomando. Porque quando você não consegue ter controle sobre as coisas, gera o sentimento. E para o nosso cérebro não importa se é uma estrada escura ou se é só a sua mesa bagunçada, a sua casa bagunçada, sabe? Alguma parte da sua vida bagunçada ou desorganizada. Então, gerou o sentimento, você já vai gerar e acionar o seu ciclo de autossabotagem. E todos os mecanismos de autossabotagem possíveis para você sair dessa situação. Então, essa falta de clareza, essa mensagem que leva para o cérebro é que aciona esses mecanismos. Porque está desorganizado, está bagunçado, eu não sei mais para onde eu estou indo, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu perdi o controle. Então, imagina, tem inclusive uma aula no YouTube também sobre isso, que é de organização, que a minha irmã que está aí na live, ela é personal organizer. A gente já fez alguns trabalhos juntos e esse trabalho do organizer é muito interessante, porque inclusive tem muitas literaturas e muitas coisas que fazem essa associação com a mente, né? O mundo exterior, ele reflete o mundo interior. Aí você pensa aí como que tá as suas coisas, como que tá a sua casa, como que tá o seu guarda-roupa, como que tá a organização aí das coisas, para você ver mais ou menos como que tá a organização da sua mente. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de trabalhar ou de conseguir produzir se as coisas estiverem desorganizadas. E não é uma questão de estar arrumada não, tá? Porque tem a diferença também, né? De arrumação e de organização. A arrumação pode estar tudo bonitinho,
mas ele não tem uma lógica. Você pode estar com tudo muito arrumadinho, mas mesmo assim você gera essa sensação de insegurança, porque você não encontra exatamente o que você precisa. Então eu não sou das pessoas assim mais arrumadas e tal, porque eu sou até bagunceira com algumas coisas. Mas eu sou uma pessoa que tem necessidade de ter tudo muito organizado. Até por isso que eu sou gestora de projetos também, né? E adoro isso, porque é organizar tudo em caixinhas, etapas, o que que faz primeiro, o que que faz depois. Isso para mim ajuda muito. E não é só para mim, é para o cérebro. Isso organiza o cérebro. Então, pessoas desorganizadas dificilmente serão pessoas produtivas. Porque você está gastando muita energia para tentar colocar as coisas minimamente no eixo, para tentar encontrar o que você precisa, para tentar pensar numa sequência lógica que te coloque num lugar de segurança. E quando você tem uma organização, um processo definidinho, tudo ali bonitinho do que você precisa, obviamente você vai se tornar muito mais produtiva, vai se tornar muito mais produtivo. Vai ser mais fácil de você conseguir fazer as coisas. Você vai, por exemplo, fazer a mesma coisa com menos tempo. E aí, hoje, né, o que a gente tem mais necessidade, mais reclamação também, é com relação à falta de tempo. Mas muitas vezes a gente está sabotando isso. Porque a gente está adotando ali comportamentos sabotadores, como a desorganização, por exemplo, e não está otimizando esse tempo. Até no sentido, assim, de estar sempre ocupado, né? Estar sempre ocupada. A gente tem muito essa visão, né? Vai parecer que eu tô mais produtiva se eu tiver o tempo todo estressado, o tempo todo fazendo alguma coisa. E necessariamente isso não representa produtividade. Então, a questão da desorganização relacionada à autossabotagem é nesse sentido de proporcionar a organização, proporcionar essa segurança para o seu cérebro, essa segurança para você, essa tranquilidade, é sair dessa zona de estresse, dessa bagunça, dessa confusão e começar a colocar ordem na casa, porque já vai facilitar muito. Tem muita coisa para o cérebro processar e administrar, emoções, sentimentos e muita coisa envolvida no processo de autossabotagem, para a gente não tratar aspectos simples, como a desorganização, por exemplo, né? Então vamos pensar isso, você olhar o seu armário hoje, você abre lá seu guarda-roupa. Qual que é a sensação que você tem hoje olhando o seu guarda-roupa? Tá arrumado? Você consegue encontrar o que você precisa? Você acha ali as roupas tudo no lugar certinho? Você consegue se arrumar com agilidade? Você organiza por cor? Sei lá, tem algum processo, alguma coisa? Ou é aquela, como minha mãe diz, aquele ninho de gato, né? Aquela confusão. Então, olhar para a mente é a mesma coisa que olhar para o guarda-roupa. Imagina, você abre uma gaveta e tá tudo ali bonitinho, né? Tem os organizadores, tudo separadinho, dobradinho. Você vai ali com 5 minutos, você consegue achar tudo que você precisa e você tá pronto. Aí você abre uma gaveta e é o contrário, tá aquela bagunça. E você até pensou, vou me organizar, eu vou precisar daquela camisa e daquela calça. Mas quem disse que você acha a tal da camisa e da calça quando você vai precisar? Então, olhar para o guarda-roupa é a mesma coisa que olhar para a mente. Como que as coisas estão organizadas aí? Tá tudo separado? Costumo sempre falar, tem bastante conteúdo aqui sobre a questão de separar em caixinhas, né? Que a gente tem a tendência também de misturar tudo no mesmo balaio. Então, se eu tive uma situação ou uma desorganização aqui, ou qualquer coisa que aconteceu no meu trabalho, pronto, acabou. Acabou o dia, acabou
relacionamento com a família, acabou aquele encontro com o amigo, não quero mais encontrar o namorado, não quero encontrar namorado, que isso aqui foi suficiente para bagunçar tudo. E essa generalização, ela realmente bagunça, dificulta, né? Então, eu sempre digo isso, pensa na sua mente como um guarda-roupa. Separa ali gavetinhas, né? Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Organiza de uma forma lógica que você entenda. Você não precisa fazer para outras pessoas acharem que aquilo ali tá bom ou não. Mas é de uma forma que para você dê clareza. Você olha e fala, beleza, tá aqui. Como que estão as informações na sua mente? Como que estão os problemas na sua mente? Como que tá para você acessar alguma informação, acessar alguma coisa que você precise lidar? Na mente é a mesma coisa. E quanto mais clareza, quanto mais organização mental a gente tiver, mais fácil vai ser de lidar com essas emoções, lidar com esses sentimentos e não gerar esse sentimento de insegurança e levar essa clareza para o nosso cérebro. Então, são, assim, inúmeras situações, inúmeras análises que a gente pode fazer e associar isso. Porque se você leva a partir de agora isso para o seu dia a dia, você começa a pensar ali no que você pode fazer, como que você pode se organizar, você já começa a identificar vários outros comportamentos, inclusive, que você pode estar adotando como comportamentos sabotadores. E a questão da organização mental nesse sentido também está muito relacionada com a síndrome da impostora. Porque você acha que você tem que dar conta de tudo. E aí você não consegue se desligar. Então você deixa ali, eu tenho um monte de coisa no trabalho, mas eu não deixo aquele monte de coisa no trabalho, como se aquilo ali dependesse única e exclusivamente de mim para funcionar. Aí você leva para a família e ali fica aquele acúmulo. Então você não está nem com a família, nem no trabalho. Aí você leva para o grupo de amigos e você também não consegue se desligar. Essa técnica de separar as caixinhas, ela é infalível. Só que a gente vai desenvolvendo essa capacidade, né? E essa cuca fresca com relação às coisas. Agora, tá muito relacionado com a nossa necessidade de estar sempre no controle das coisas, né? De estar sempre ali controlando e conduzindo e achando, a gente realmente é fundamental para o nosso trabalho, a gente realmente é fundamental para a nossa família. Só que cada caixinha no seu lugar e no seu tempo. Então é uma questão de olhar, separar. Se só conseguir colocar caixinha do trabalho, caixinha da família, caixinha de, sei lá, dos amigos, e entender, principalmente relacionado a problemas, né? Que um problema que aconteceu aqui necessariamente não precisa se tornar uma bola de neve, a gente vê que é muito mais fácil de resolver. Tem até uma figura que eu uso muito aí nos treinamentos organizacionais, que chama montanha de problemas, né? Tem uma montanha muito sólida por trás e na frente um monte de pedrinha que fica do tamanho da montanha grande que tá lá por trás. E aí, assim, são tantas pedrinhas acumuladas, tantos probleminhas acumulados, que impedem que você veja o real problema, que é o problema estrutural, que é o problema maior. Porque você vai acumulando aquilo ali de uma forma que a causa, problema raiz, ou onde você deveria realmente estar focando, você não está conseguindo nem enxergar. Então, as caixinhas, elas representam essas pedrinhas aqui, né, da sua montanha de problemas. Então, assim, como que você está construindo essa montanha de problemas? Essa montanha que você está colocando aí, será que você precisa deixar acumular tanta coisa? Será que você não consegue ir dando conta de uma pedrinha de cada vez? Ou colocando cada pedrinha no seu lugar? E aí você consegue liberar tempo
e liberar a sua visão e ter mais clareza do que realmente precisa ser resolvido. Então, são muitas questões que a gente pode colocar em prática e organizar essa montanha de problema aí. E eu falo isso porque, assim, no e-book a gente trata sobre isso, sobre como ter uma visão clara do que realmente é prioridade, porque também é muito fácil falar, prioriza, né? Mas como que eu faço isso? Então, a gente tem lá no e-book um caminho que você vai trilhando e quando você menos percebe, você já está com seus projetos e as suas ações prioritárias ali definidas. E a gente precisa, e eu escuto muito isso também nos programas de mentoria, no Tô Evoluindo, nosso foco é esse, né? Assim, diante de tantas situações, diante de tantas coisas para fazer, como que eu consigo priorizar? Então, existe método, existe técnica para fazer isso, e a questão é exatamente essa, enxergar todas essas pedrinhas que estão emboladas ali, escondendo a montanha, para colocar cada uma no seu lugar. A organização, ela também passa por um processo de descarte. A primeira etapa é você analisar e descartar o que não te serve mais. Porque senão você vai só ficar tentando organizar a pedrinha uma em cima da outra e vai esconder o real problema. Ou vai gastar todo o seu tempo e toda a sua energia com coisas que muitas vezes você não precisa nem manter mais na sua vida. Então é nesse sentido que a gente precisa utilizar a organização para trazer essa clareza. O que dá para descartar? O que eu não preciso mais de fazer? Aí, se olhar, por exemplo, do guarda-roupa, é o mesmo para a vida. No guarda-roupa, você pode tentar arrumar, organizar do jeito que for, porque se tiver mais coisa do que cabe dentro do guarda-roupa, em pouquíssimo tempo, 2 ou 3 trocadas de roupa, você já vai ter bagunçado tudo de novo. Então, você precisa tirar o que está sobrando, tirar o que já tem muito tempo que não usa, tirar o que não cabe mais e eliminar, deixar sobrar espaço para você conseguir organizar. Na vida, na mente, é a mesma coisa. Não adianta você querer organizar igual assim, vou fazer gestão do tempo, vou organizar o meu tempo. Só que aí você quer colocar 595 atividades dentro de 8 horas, que tem um dia, né, produtivo aí, porque você precisa dividir as horas com outras coisas. Então, a primeira coisa é olhar. E isso vale para tudo. Só que essa etapa, ela realmente precisa de análise. E às vezes ela é um pouco dolorosa. Porque a gente não quer desapegar, né? Deixar aí o que não serve mais. E isso vale para tudo. Vale para roupa, vale para relações, vale para relacionamentos, vale para atividades, vale para, sei lá, coisas que você realmente não está enxergando sentido e que você pode eliminar para sobrar tempo para fazer o que é mais importante. Muitas vezes essa etapa da eliminação, ela já faz com que você procrastine, porque você não quer passar por isso. Só ali você já tem que começar a tomar decisões importantes. Só que procrastinação, desorganização, perfeccionismo, tudo isso é comportamento sabotador e tudo isso tá no meio do caminho entre o que você quer ser ou o que você pode ser e precisa ser e quem você é hoje. Então analisa em qual das crises que você tá. É a crise de idade, é a crise de emprego, é a crise de carreira, é a crise de relacionamento. O que tá fazendo você pensar sobre essas mudanças, né? E coloca isso aí para refletir. Como que tá a organização aqui das minhas coisas, da minha vida, da minha mente? Como que eu tô estruturando isso para conseguir alcançar algo melhor e ter todas as minhas conquistas que eu sei que mereço lá na frente, né? E às vezes não é tão lá na frente não, tá? Às vezes está assim, na nossa cara. Às vezes está na nossa cara e a gente não está enxergando ou não está se apropriando porque a montanha sólida está escondida por conta de um monte de amontoado de pedrinha que está escondendo isso.
Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, coloquem em prática. Beijo, beijo!